Então, como eu estava falando com vocês, nós estamos iniciando esse ano, 2025, e uma palavra que o Senhor tem liberado para nós é essa palavra que está aqui, em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Toda vez que a gente pensa sobre esse versículo, né? Aí aqui tem uma imagem, né, da águia. Você vê, todos nós, eu acredito que a maioria de nós já ouvimos pregação, né, falando sobre o comportamento da águia, né? Por que que o profeta, né, Isaías está falando sobre a águia? A águia, ela tem algo a nos ensinar, muita coisa para nos ensinar. Esse animal, né? Essa ave, ela voa, quando ela percebe a tempestade, ela vai para cima das nuvens, porque lá tem sol, lá tem descanso, e ela espera a tempestade passar. Então, os que esperam no Senhor, então você precisa entender que a espera não quer dizer, olha que eu botei aqui, ó, a espera não quer dizer isso aqui, ó. Ah, eu vou esperar como, Thalita? Ah, vou ficar sentada esperando lá no meu sofá? Não. Esperar no Senhor não é passividade. É acreditar, ou seja, mas confiança ativa. Confiar no Senhor não é eu ficar sentada, vou esperar ver um sinal de Deus. É uma confiança ativa. Você continua fazendo, você continua andando e ouvindo, percebendo, Deus, eu estou dentro desse vento, estou dentro dessa luta, mas eu estou aqui confiando que o Senhor vai me mostrar uma saída. É a confiança ativa, a dependência completa de Deus, é acreditar que Ele está sempre no controle, mesmo quando a resposta parece demorar. Isso aqui é o problema da gente. Porque às vezes demora, gente. E a gente não consegue esperar. E a gente vai ver aqui algumas pessoas, alguns exemplos de heróis da fé, né? Que esperaram no Senhor, para que a gente possa se inspirar neles, tá? Então, anota aí o tema, a força que vem de esperar no Senhor. Anote aí, a força que vem de esperar no Senhor. Deus dá uma força para a gente. Quando a gente entende esse princípio de esperar, e como eu falei, esperar não é ser passiva, mas é estar ativa, ouvindo, fazendo, continuando no processo que você está indo. Porque essas adversidades que Deus permite vir ao longo do processo, ela é para te desafiar para um nível maior que Deus quer te levar. Tá? Eu já vou fazer 2020, 21, 21, 22, 23, 24, 25. Eu vou fazer 4 ou 5 anos, eu acho que é 4 anos que eu vou fazer de live, né? De estar aqui na frente desse trabalho. Vocês não têm noção dos desafios que a gente apresenta, que apresenta para mim, né? Muitos desafios. E se eu não entendesse que o que eu faço aqui não é por mim, mas é por algo que ele colocou em mim para poder derramar, a gente para. É muito desafiador. É muito desafiador. Então, muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem maiores do que a nossa capacidade. É nesses momentos que precisamos lembrar que a força que nos sustenta não vem de nós mesmos, mas do Senhor, quando esperamos nele, recebemos um renovo sobrenatural, porque aí não é teu. Porque se você parar para pensar, pensa assim nas lutas que você já passou e você olha assim e fala, nossa, eu estou de pé. Por quê? Porque você recebe nesse momento, quando você está na luta e espera no Senhor e busca nele, não toma atitudes precipitadas, você recebe um renovo sobrenatural, porque não tem como explicar. Que nos capacita a avançar com coragem, mesmo diante da adversidade. Então, vou falar aqui alguns exemplos bíblicos, para a gente poder se inspirar aqui. Ó. Primeiro que eu quero falar para vocês é de Abraão. Esperança contra a esperança. Tem um texto bíblico que está lá em Romanos 4:18, que diz assim, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Preste atenção, ou seja, não tinha cenário favorável para acontecer aquela promessa que ele recebeu. Que ele ia gerar um filho e através dele ia vir uma nação. Ele já estava velho, a mulher dele também já tinha passado. Então, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. O que Deus quer falar comigo, com você? Não espere, em toda circunstância, ter cenário favorável. Não vai ter. Porque Deus vai mostrar um milagre aí. Eu só preciso acreditar, confiar. Abraão esperou pela promessa de um filho.
durante anos. E mesmo assim, né? Ó, mesmo assim, quando tudo parecia impossível, ele acreditou que Deus era fiel para cumprir o que prometeu. Então, quero que vocês vão recebendo aí uns insights, Deus está falando com você, anota. E depois, se você quiser compartilhar com algo, com a experiência que você viveu. Tá? Então, qual a lição que a gente aprende aqui de Abraão? Botei aí, ó. Quando a espera parece longa, confie no caráter de Deus. Ele é fiel e poderoso para cumprir suas promessas. Então, o que Deus está falando comigo para você? Quando a espera parece longa, confia no caráter dele. Deus não é homem para que minta. Se alguma coisa está demorando, é o processo para poder essa vitória chegar. Deus não nos vai dar nada se a gente não conseguir manter aquilo ali. Então, espere com uma espera ativa, fazendo a obra, lendo, buscando o Senhor, se consagrando, que nós vamos fazer agora 40 dias de oração e jejum. Eu sei que talvez o cenário de nós, de muitos de nós, está assim, sem condições, mas você vai entrar pela fé, você vai fazer pela fé. E durante esse processo, Deus vai se revelar a você, por causa da sua fé, do seu compromisso, do seu comprometimento. E é aquele papel que eu dei para vocês, é para vocês colocarem lá, tá? Ó, conforme eu vou dando a mensagem, eu já vou falando também sobre a jornada, tá? Aqui na jornada, tem uma parte para você escrever. Se você ainda não imprimiu esse papel, imprima, tá? Eu já me escrevi bastante coisa, né? Já escrevi aqui o que eu busco em Deus, além das áreas espirituais, as outras coisas que eu busco em Deus, através desse propósito que eu vou fazer de 40 dias de jejum. E eu vou colocando aqui. Seja ousado. Mesmo que você não vê cenário para isso. Mas coloca. Deus, eu confio no caráter do Senhor. O Senhor vai me se revelar a mim. Favorável ou não, o Senhor vai me falar. Então, Moisés, outra lição que a gente aprende aqui, dependência de Deus no deserto. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Pensa, quando os israelitas foram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, Moisés declarou que Deus seria o salvador deles. E Deus abriu o mar, mostrando o seu poder. Então, pensa quando você está numa situação que você olha para frente, tem um mar, olha para trás, tem um exército, e fala, e aí? Acabou. Mas Moisés falou, acalme-se, que o Senhor lutará por você. Gente, é porque muitas vezes a gente esquece de anotar as lutas que a gente passou na vida e as vitórias que a gente recebeu e a forma como ela veio, sabe? É muito importante. Eu falei para vocês comprarem um caderninho, né? Quem está comigo também na mentoria vai entender que a gente precisa ter um caderninho, né? Para você diariamente anotar as suas coisas e também as vitórias, para no final do ano você lembrar, trazer a memória daquilo que o Senhor fez, tá? O que a gente aprende aqui na lição com Moisés? Quando você se sentir encurralado por problemas, lembre-se de que Deus pode abrir caminhos onde não existem. Espera nele com fé. Então, assim, já chegou oportunidade na minha vida que eu não imaginava. Né? Diante daquela situação toda, eu recebi um convite, eu recebi uma proposta, e Deus mudar totalmente o cenário da minha situação. Ele abriu uma porta no caminho. Ele abriu. Ele abriu. Então, eu quero que você entenda isso. Tudo isso é pela fé. Outro que fala para nós e nos inspira, Davi. Força para continuar na adversidade. Davi demonstrou uma força na adversidade. O texto diz assim, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando ele chega lá, em Ziclac, né? Ele chega em Ziclac, e Ziclac é saqueada pelos amalequitas. Os amalequitas levam as suas esposas, levam os seus filhos e levam os seus bens. Pensa, ele chega com os homens da guerra, da batalha. Quando ele chega em casa, acabou tudo. Não tem mulher, não tem filho, não tem nada. A Bíblia diz nesse texto que os homens que estavam com ele choraram até não aguentar mais. E queriam apedrejar Davi. Mas o Davi falou assim, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor e foi consultar Deus. O que eu vou fazer? Depois você lê esse texto, anota aí. Ele foi consultar o Senhor. O que eu vou fazer?
Muitas vezes a gente, nesse desespero de perdas, a gente começa a murmurar. A gente começa a falar, Deus, onde está você? Né? Senhor, não sei o quê. Olha, meu Deus. Mas o texto diz que Davi foi consultar o Senhor. O que que eu vou fazer? Eu vou para a guerra, vou atrás deles, eu vou vencer essa batalha? O Senhor falou, vai, pode ir. Eu sou contigo, você vai vencer. E ele foi. Então, após encontrar sua cidade saqueada, sua família capturada, Davi causou um momento de profundo desespero. Mas, em vez de desistir, ele buscou força no Senhor para prosseguir para a vitória. Qual a lição que a gente aprende com esse texto? Nos momentos de maior desânimo, encontre força renovada na presença de Deus. E prossiga, porque Ele é o teu sustento. Amém? Glória a Deus. Reanima. Pede a Ele força. Tá? Outro que a gente aprende aqui, Davi, melhor, Elias. Elias, renovo para continuar o chamado. Tem pessoas que estão desanimando do seu chamado. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquele caminho, daquela comida, caminhou 40 dias. 40 dias. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias. Gente, vai ter momento na sua caminhada, tá? Ministerial, que você vai estar cansado, muitas vezes por causa do ativismo religioso, das cobranças, do tanto que você está trabalhando na vinha, né? Para agradar. Então, eu vou falar sobre isso. Eu gosto muito dele, porque ele retrata essa nossa realidade, né? A gente, às vezes, está trabalhando na vinha do Senhor, mas a gente não tem intimidade com ele. Entende? Não tem intimidade. E o renovo para continuar chamado. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Que esse texto está dizendo? Depois de um grande confronto com os profetas de Baal, pensa, ele trabalhou, ele lutou, ele venceu uma batalha com 400. Elias entrou em desespero e pediu para morrer. Deus, porém, o sustentou com alimento e força para continuar sua missão. Por que ele entrou em desespero? Porque ele foi ameaçado. Ele foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel, que queria matá-lo. E a gente se desgasta, né? O que aconteceu? É desse jeito, você tenta achar o seu valor, está tentando impressionar o Senhor. Senhor, eu estou trabalhando tanto na tua vinha. A gente acaba muitas vezes como Elias. Sabe o que Deus falou para ele? Elias, preste atenção, vem aqui para fora. Ainda tem 7.000 que não se dobrou. Você não está sozinho nisso, não. Bora. Então, muitas vezes também o ministério cansa. O ministério leva você para a exaustão. E Deus, Ele quer nos renovar todos os dias. Ele dá um alimento para a gente. Então, olha o que a gente aprende com esse texto aqui de Elias. Qual é a reflexão? Mesmo quando você se sente fraco ou desanimado, Deus está pronto para renovar suas forças e te capacitar para seguir em frente. Eu estava conversando com um casal, um dia desse, e eu vi o quanto que o sistema, né, religioso desgastou eles, né? Desgastou. E eu fiquei assim muito tocada, né? Muito tocada pelo que eu vi. Eu conheci esse casal, pensa, um casal ativo, comprometido, envolvido, e agora como Elias na caverna, cansado, desapontado, sabe? Um homem assim, uma palavra, com um ânimo, um amor, com uma paixão pelas coisas do reino. E eu fiz uma mentoria, né, com eles dois, e eu
Eu chorei, porque eu conheci eles no vigor. E eu consegui me enxergar muitas das vezes, né? A gente está na frente de uma obra e desgasta emocionalmente, desgasta, porque você está ali tentando fazer e muitas vezes não tem assim o retorno, né, esperado, ou você enfrenta muitas batalhas, muita luta, muita oposição. Mas quando eu olho também, eu vejo o cuidado de Deus comigo, né? Nesses momentos que a gente vem para o nosso quarto, que a gente entra, que a gente fala assim, meu Deus, não sei se eu vou suportar. E aí a gente espera, uma espera ativa. Eu continuava, mas pedindo, Senhor, misericórdia, graça. Então, quando eu vi aquele casal assim, aquilo me deu uma compaixão muito grande. E eu dei uma palavra para eles de ânimo, de ânimo. Eu falei, não, o que vocês carregam não é do homem, é de Deus. O que vocês fizeram foram para o reino, não foi para homem. Eu sei que a ferida, eu sei que o desgaste chegou, mas come essa comida agora. E ali Deus foi me liberando palavras para eles. Levanta. Ali o Senhor me orientou, né, que eu ofertasse na vida deles a mentoria, né? Porque essa mentoria que a gente está fazendo vai trazer tantos ensinamentos, tantas curas na alma, no psicológico, também no espiritual. E ali eu ofertei sobre a vida deles, porque eu entendi que eu precisava dar esse alimento para eles. E eles ficaram tão maravilhados. E uma coisa que eles me falaram, que eu falei assim, valeu a pena nos meus momentos de mais luta. Que às vezes eu estou na frente de uma obra, a gente está na frente aqui, mas a gente está passando luta. A gente está passando também perseguição, a gente está sofrendo, às vezes, calúnia, difamação, mas eu estou fazendo a obra. Porque é uma espera ativa. Mas tem momento que eu preciso parar para respirar, eu preciso parar para me cuidar, cuidar da minha alma. E muitas vezes eu tive essas paradas. Foram momentos que eu fui para os seminários que eu fui, né? Aqui, vários seminários que eu fiz. Foram momentos que eu saí para poder me cuidar, cuidar da minha alma, cuidar da minha vida. E essas saídas, esses renovos, fez com que eu não desistisse. Então é preciso, de vez em quando, fazer isso. E eles falaram algo para mim que eu falei assim, meu Deus. Às vezes a gente nem imagina, né? Eles falaram assim, quando eu conheci a senhora, foi numa palestra que a senhora deu logo no início do seu ministério lá, na ADCG, né? E nós estávamos lá. E todas as palavras que eu ouvi, ele falou, eu lembro delas até hoje. Até o louvor que você cantou naquele dia. E essas palavras que você liberou naquele dia, aqueles aprendizados, aqueles ensinos, foram uma das coisas que me sustentou até o dia de hoje. Eu falei, meu Deus. Eu falei, uau. E eu nem lembrava mais. Por quê? Porque o que eu carrego não é meu. Quando a gente libera, é do céu, é do reino. E ali eu orei por eles e reanimei eles no Senhor, para que eles se alimentassem, né? Outro que nos inspira. Então, Davi, mesmo quando você se sente fraco, Davi chega nesse cenário de destruição, sem mulher, sem filho, destruíram tudo. E ele diz essa palavra, levantou, melhor, Elias, né, que eu estou falando. Elias entrou na caverna e ele estava com medo por causa de uma palavra, por causa de uma ameaça, porque uma palavra tombou ele, desanimou ele. Jezabel mandou um recado: eu vou te matar. Quantas palavras o diabo libera, muitas vezes, no teu processo, e essa palavra te para. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, mesmo quando você se sentir fraco, Deus está pronto para renovar suas forças e te capacitar. Deus está falando para você hoje aqui, coma essa comida e levanta, porque a obra não acabou. Ela não parou por aqui. Bora. Deus não está levando em consideração a tua fraqueza, a tua falha, porque Ele sabe que nós somos pecadores e falhos. Ele quer saber a sua disposição de fé para se levantar e tomar posse do que é seu. Ele colocou nas suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor como tem umas mãozinhas aí. E agora, Paulo, a força de Deus na fraqueza. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Pai, eu tô fraca. Pai, eu não consigo. É nessa hora mesmo que Deus quer moldar você. É na fraqueza, quando a gente tira o eu, que a gente não está mais no nosso modo, mas no modo de Deus agora. É nesse momento que Deus aperfeiçoa. É nesse momento que ele quebra o vaso e faz de novo. Preste atenção. É nesse momento que Deus quer fazer essa obra na tua vida. Então, a minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo enfrentou. Aqui, enfrentou. Ele enfrentou desafios contínuos em seu ministério. Pensa no homem que foi perseguido também, mas reconheceu que era em suas fraquezas que o poder de Deus se manifestava. O que a gente aprende com Paulo? Não tenha medo de suas limitações. Elas são oportunidades para Deus demonstrar seu poder em sua vida. Quando eu entrei na internet, foi na época da pandemia, né? Que a gente não deu aquela pausa na igreja. E eu estava orando ao Senhor, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, Senhor? Né? Vou fazer um meet com as pessoas, vou fazer uma live, eu não sei, né? Há 4 anos atrás, a internet ela deu um avanço depois da pandemia, mais ainda, né? Muita gente veio para a internet, começou a mexer mais, começou a ganhar uma proporção. E eu orando no meu quarto, eu cheio de material, eu cheio de conteúdos, né? Que eu estava já ensinando na igreja, muitas coisas. Então, preste atenção. É na adversidade que surgem as oportunidades. Então, na pandemia, na adversidade foi onde surgiu a oportunidade para muitas coisas acontecerem. E eu estava no meu quarto, orando. E eu recebo uma ligação de uma missionária, que foi minha professora na aula de teologia. Ela falou assim, oi, Thalita, tudo bem? Eu falei, oi, professora, tudo bem? E ela, eu estou querendo te fazer um convite. Eu falei, um convite de quê? Eu estou fazendo um programa, uma live no ministério, né? Que é da Betel. E é uma hora de oração, faz uma palavra. E eu estou responsável por um horário. Eu queria te fazer um convite para você participar nessa live comigo. Eu falei assim, poxa, mas eu nunca participei, eu não sei. Comecei a botar as limitações, né? Comecei a botar um monte de coisa. Ela falou, não, uma coisa boba. Fique em paz que você fala aquilo que Deus colocar no seu coração. Aí eu fiquei nervosa, tá bom. Olha, é daqui a meia hora. Eu falei, oi? Entendeu, gente? O negócio foi assim, ó, buf. Deu nem tempo de respirar. Eu falei, tá bom, vou pro desafio. E aí, daí a meia hora, né, ela abriu a live que ela já estava fazendo, e eu entrei ali, dividi a tela, né, entrei nessa live, a primeira vez que eu participei, a primeira vez que eu entrei, e Deus me usou com uma palavra ali. Quando acabou, ela falou assim, Thalita, os irmãos tudo gostaram de você, da tua palavra. Eu vou fazer um convite para você. Se você quiser, e você dê para você meia hora desse horário, para você ficar fazendo uma parte, e eu vou fazer a outra. Eu falei, o quê? Eu falei, é. E assim começou. Deus teve que usar uma pessoa, eu cheio de medo de limitações. E ali eu comecei. Fiquei com ela ainda durante quase um ano. E aí eu comecei a fazer o meu no meu Instagram também. Gente, não tenha medo de suas limitações. Elas são oportunidades para Deus demonstrar seu poder em sua vida. Deus se aperfeiçoa na fraqueza, tá? Sei qual é a área que você está colocando dificuldade. Vamos lá. Deus quer te usar aí. Estou dando um exemplo do meu, tantas outras que eu poderia, né, falar aqui para você. Mas Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos lá. E Jó, o que a gente aprende com Jó também nos inspira, né? Esse personagem aqui, Jó. Perseverança na tribulação. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Mesmo em meia dor e perda, eu continuei confiando em Deus e no tempo certo vou ser restaurado. Foi restaurado. Então, presta atenção. Quando as situações parecem impossíveis, mantenha a sua fé. Deus é capaz de transformar seu sofrimento em alegria. Quando a situação parece impossível. Pensa num homem que perdeu tudo. Quando a gente passa por uma adversidade assim, são muitas questões, né?
Mas o que você precisa lembrar, quando você olhar para Jó, é os versículos anteriores, são os textos anteriores. Qual era o que Deus falava de Jó? Tem visto meu servo Jó? O que ele falava? Um homem íntegro, fiel, desvia-se do mal. Ou seja, Deus deu testemunho de Jó. Ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida com Deus. Ele se desviava do mal. Quando veio a adversidade, a tribulação que Deus permitiu, não foi o diabo, foi Deus. Que o diabo falou, tá bem, ele está aí, ó, rodeado de uma cerca. Deus coloca uma cerca sobre nós, de proteção. E às vezes Deus permite remover. Então, Deus falou, pode ir lá. Só não toca na alma dele. Então, quando as situações parecem impossíveis, mantenha sua fé. Ele tinha um relacionamento. Então, o que a gente quer gerar com esses 40 dias de oração? Sobretudo, gerar profundidade. Porque a gente não sabe o que vai vir por aí. Vocês estão vendo o cenário político? Quem acompanha? Vocês sabem que a gente está vivendo os últimos tempos, certo? Então, assim, a gente não sabe o que vem por aí. Até a posse do presidente dos Estados Unidos, até a posse do Trump, sei lá, tanta coisa pode acontecer. A gente precisa estar atento. Mas o que vai diferenciar você dos demais? Seu relacionamento. É esse aprofundamento que você vai ter. É isso que vai te capacitar. Por que Jó falou isso? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Como falas uma louca mulher? Tu falasse contra Jeová. Gente, é porque você tem uma intimidade com Deus. Ele reclamou, sim, do momento que nasceu, da sua vida, mas não de Deus. Então, eu penso sobre isso, porque às vezes quando eu estou passando uma adversidade, seja de uma palavra que eu ouço, seja de uma situação que se apresenta, que dá uma vontade de parar, desânimo, o Espírito Santo me lembra do relacionamento que eu tenho com ele. E me lembra das coisas que ele já fez. Ele falou assim, agora, você precisa passar de nível. Eu preciso que você entenda isso. O nível que Deus vai te colocar quando você persevera numa tribulação. Ele vai te levar para um outro nível espiritual. E assim foi acontecendo comigo. E também vai ser com você. Então, o que vai diferenciar você é esse tempo que você está se dedicando para Deus nesses primeiros dias do ano. Vai aparecer dificuldade, vai aparecer gente falando, vai aparecer situações para você desanimar, vai aparecer de tudo. Permaneça firme. Vai lutando mesmo. Amém? No final, ele se levantará em seu favor. E por último aqui, perseverança na cruz. Perseverança na cruz. Olha quem está aqui. Ele que é a maior inspiração nossa. Por isso, não desanimamos. Nossa leve e momentânea tribulação não se compara. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todas essas tribulações. Tem momento que eu paro assim, eu falo assim, Deus, como que é bom ter essa consciência de reino, como que é bom ter uma consciência de que eu não pertenço a esse mundo, porque nada me compra, nada me atrai no sentido de me tirar da presença do Senhor, porque eu sei que eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço ao mundo do reino de Deus. Então, se Deus voltar agora, amém. Se ele voltar daqui a 100 anos, amém também. Se eu for na frente, glória a Deus. Se ele voltar, se eu participar do arrebatamento, aleluia. Se Deus me quiser levar agora, é feita a vontade dele, eu estou bem. Porque eu sei que tem um reino maior do que esse aqui. Essa consciência de reino que a gente precisa desenvolver. Isso pesa muito, gente. É um peso mais do que excelente, né? Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta, a salvação da humanidade. Ele é o exemplo máximo de perseverança e confiança no Pai.
Olhe para o propósito maior e saiba que Deus está usando cada luta para a sua glória e nosso bem eterno. Eu fico imaginando, sabe? Eu conheço, né, algumas pessoas por ter passado em direção de igreja, né? Então eu convivi com algumas pessoas e eu vi como que tem pérolas preciosas que estão assim guardadas no Senhor. Tem pérolas preciosas que estão dentro de uma igreja que ela não está ali por vaidade, ela está ali porque ela ama Jesus. E eu pude conviver com essas pessoas, anônimas. Mas quando você está perto, gente, você sente a presença de Jesus, o seu coração se alegra. Há uma energia, um transformar naquele ambiente, pelo que aquela pessoa gera no secreto com Deus. Ela não fala, mas a gente percebe. Quando você tem o Espírito Santo, você percebe que aquela pessoa gera aquilo ali. Então, olhe para o propósito maior e saiba que Deus está usando cada luta para a sua glória e nosso bem eterno. Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposto. Jesus tinha alegria porque ele sabia de algo maior que ele estava levando, para que ele estava fazendo. Então, que a nossa alegria de servir, de fazer as coisas para Deus, de viver na terra, de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos bens, de cuidar dos nossos filhos, seja porque no céu você vai receber uma coroa de glória, não na terra. Então, assim, quando chega para mim, sabe, nos meus momentos de mais conflito, de mais prova que eu passo, né? De mais que assim, que eu falo assim, poxa Deus, por que eu estou ouvindo isso? Por que eu estou passando por isso? Gente, nesses momentos, o Senhor saca algumas pérolas que chegam até a mim, sabe? É incrível isso. São pessoas que chega assim uma mensagem para mim. Ou uma pessoa liga para mim e ela fala assim, Magdalita, eu quero te agradecer, louvar a Deus pela sua vida. Porque quando eu passei no aconselhamento, ou quando a senhora teve numa palavra, falou assim, ou quando teve um dia que a senhora teve na igreja tal, e a partir daquele momento, a palavra que eu ouvi mudou a minha vida. Pronto, aí Deus me reanima com essa palavra. Eu falei, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Então, gente, pensa que o céu não tá colhendo essas coisas? Quantas coisas a gente faz, quantas pessoas eu atendo aqui que estão no anonimato? De mulheres e homens, casais, que Deus tem, assim, curado, transformado. Então, eu sei que eu quero te encorajar para que você entenda que o que você carrega, o que você está fazendo, cuidando, o que Deus colocou na sua mão, seja na área secular, seja na área familiar, seja na área espiritual. Entenda isso. Não é seu, é dele. E cuida com zelo. Olha, no céu vai ter muita surpresa. Às vezes a gente vê muita gente com destaque, né? Mas tem aquelas pérolas que estão guardadas lá no céu, assim, que a gente vai se surpreender com pessoas que sustentaram ministérios na oração, que jejuaram, que sofreram, que pagaram o preço. É isso. Se você quer ser o maior no reino do céu, seja o menor aqui. Então, esses exemplos mostram que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele fortalece, renova e dá vitórias àqueles que esperam nele. Obrigado por você estar aqui na nossa sala. Seja bem-vindo a esse Ministério Vida Plena. Tá? Que Jesus abençoe sua vida. Eu quero dizer que estou muito alegre com Jesus por você estar aqui, pela sua vida, tá? Quero que você saiba que não é em vão as palavras que o tempo que você está dando, dedicando aqui, se alimentando do Senhor, que você vai na sua igreja também, você se alimenta nos seus lugares, tá? Deus abençoe. Eu vou estar falando daqui a pouco, só quero trazer mais um louvor aqui pra gente. Trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente?
que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, Quero te entregar essa palavra. a tua mesa cura. Pai, eu quero orar, Aqui Senhor, tem nesse vinho momento. e pão, tem um lugar pra Precisam, mim. Senhor, que receberam essa palavra. E os meus esforços Pai, que não nessa compram manhã haja Deus. Os curas. meus esforços Nessa não te manhã haja compram. renovo. Eu te Nessa manhã, Senhor, haja, conheci Senhor, quando força aprendi a para aqueles que precisam, descansar. Senhor, olhar para frente e acreditar. Os meus Esse esforços tempo vai não passar. compram Deus. E Os que o Senhor tem meus agora, Senhor, esforços não te planos, compram. Senhor, Eu só te para realizar os teus conheci planos, Senhor. quando aprendi Pai, a que possamos lembrar dessa desfrutar. palavra, Pai, desses ânimos, dessas Em experiências, casa, dessas na inspirações, Pai, que mesa, ouvimos aqui hoje. em meio Em aos nome meus de Jesus, Pai, irmãos, eu descobri a nós te pedimos, Senhor, extensão do continua teu liberando amor. palavras sobre nossas vidas, Pai. Sem Em nome de Jesus. palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Aleluia, glória a Deus. Carrego o nome da família. Deixa Deus ministrar Carrego o cura no nome seu da coração. família. Esse alívio que o Senhor está te dando. Ele está com você nesse processo. Tua mesa cura, A tua tua mesa mesa. cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ouvir rapidinho, quem puder, quem quiser falar. Se Deus falou com você, se tem algo que quer compartilhar conosco. Quem precisar sair, não tem problema, pode sair, né? Mas se você quiser liberar, falar rapidamente uma palavra, nós vamos. Amém? Tem alguém? Eu estou aqui para ouvir, precisava ouvir essa live, porque a gente se doa tanto, tanto, tanto para o ministério, e a gente se sente cansada, fadigada. E essa palavra eu recebi muito nessa manhã, porque é exatamente assim como eu me encontro, sabe? Cansada, exausta. Mas eu sei que na mesa tem cura, na mesa Aleluia. tem renovo, tem presença, e onde tem presença do Espírito Santo, Aleluia. nós não podemos olhar as circunstâncias, os problemas, mas o nosso foco, a nossa meta tem que ser o Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que dá renovo, é Ele, tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, Amém. nesta manhã eu recebi, Glória a Deus. eu nem mais, eu olhei, acordei de repente para ir no banheiro e eu vi
aqui no grupo, entrei rapidinho e era necessário receber. Olha como que Deus fala. Foram 7 exemplos, né? 7 inspiração, né? Abraão, esperança contra a esperança. Moisés, dependência de Deus no deserto. Então, cada uma de vocês está passando por uma situação parecida, né? Davi, força para continuar a adversidade. E Elias, renovo para continuar o chamado. Deus falou, com Graziele. Olha, né? Paulo, a força de Deus na fraqueza. Jó, perseverança na tribulação. E Jesus, perseverança na cruz. Então, quando eu estava preparando essa palavra, que o Espírito Santo foi me dando, eu falei, Senhor, entrego a Ti, o Senhor sabe que é uma palavra de conforto, de orientação, de ânimo. Então, é isso que Deus está liberando para vocês, mostrando que essas inspirações bíblicas que a gente tem de homens que passaram por esses momentos, não é diferente com a gente, é o mesmo Deus, mesma situação. Mas lembre-se de tudo que a gente conversou aqui. Amém?